E agora nós estamos em contato com a nossa convidada, ela que fala conosco diretamente de Brasília, ela que é médica, é autista, tem várias formações aí na área da medicina, doutora Carline Trevisan. Doutora Carline, boa tarde, é um prazer tê-la no Espaço da Inclusão, tudo bem? Boa tarde, o prazer é todo meu, obrigada pelo convite. Prazer é nosso, muito obrigado aí pela atenção. Doutora, primeiramente, eu vou pedir para a senhora, como nós geralmente pedimos para os nossos convidados, como nós temos uma grande número de pessoas com deficiência visual que nos escuta, eu vou pedir para que a senhora, por gentileza, faça a sua descrição. Claro, eu sou uma mulher autista, eu tenho uma idade mediana, começo a ter algumas rugas na face, eu tenho 1,68 de altura, 60 quilos, eu estou vestindo uma blusa preta e uma calça preta, eu estou descalça, porque eu gosto de estar descalça, com rabo de cavalo, e óculos, meu óculos é vinho, e meus olhos são esverdeados, e eu tenho uma pele morena clara. Ok, obrigado. Desde a infância, a senhora já tinha o seu diagnóstico ou ele veio a ocorrer já na fase adulta? Eu tinha muitas dificuldades na infância, muitas mesmo, e eu não tive esse diagnóstico precoce. Meu diagnóstico foi em 2021, então tem 5 anos, e eu não recebi tratamento. Tenho muita rigidez cognitiva e dificuldades com relação ao autismo. Mas se não fosse pela minha mãe, eu certamente hoje não seria metade de quem eu sou. Então, eu recebi uma terapia parental. Quais as principais dificuldades que você tem aliadas ao autismo? Então, das dificuldades, muitas questões sensoriais, eu tenho muita sensibilidade auditiva, o barulho, gente reunida é muito difícil para mim, porque é um esforço enorme para eu estar presente. A luz incomoda, então meu óculos tem, inclusive, ele tem quando tá no sol, ele escurece para poder conseguir lidar com a luz. Tem as questões de roupa também, tudo isso me incomoda muito, mas não só isso, eu tenho as dificuldades nas relações sociais, principalmente quando eu não conheço as pessoas e quando eu não tenho previsibilidades possíveis. Então, algumas coisas, né? Eu não tô vendo vocês, isso é um pouco angustiante para mim, porque eu não consigo ver e eu imagino que isso também seja angustiante para vocês. Então, eu tenho dificuldades com relação às relações sociais, o início das relações sociais, e eu também tenho muita rigidez cognitiva, principalmente com coisas novas. Então, toda vez que eu recebo um conhecimento novo, inclusive na medicina, as ligações, interligações, elas são muito difíceis para eu aceitar inicialmente. Depois, assim, eu tenho superdotação, então isso ajuda a compensar um pouco os meus déficits, e por isso, inclusive, que eu tive o meu diagnóstico tardio, porque eu compensei muito com a inteligência as minhas dificuldades. A racionalidade me ajuda a controlar as minhas deficiências, mas ela me exaure muito, porque eu preciso racionalizar tudo, que normalmente as pessoas têm de forma intuitiva. Para eu ter cuidado com algumas situações, eu preciso não só me colocar no lugar do outro, que seria empatia, mas só a empatia ela não é o suficiente, porque às vezes eu vou no lugar do outro e eu não consigo entender. Eu preciso compreender para eu conseguir. Então, o raciocínio me ajuda. Então, são essas dificuldades. Eu penso o dia inteiro em tudo. Exaure muito você tá sempre tentando entender o que o outro tá querendo dizer com as coisas, porque sempre tem segundas intenções e eu não entendo elas. Então, eu preciso raciocinar o que está sendo dito o tempo todo para eu conseguir sobreviver, assim, né? Viver no meio dos outros. É desgastante. No caso da superdotação, a superdotação ela pode abranger várias áreas. No seu caso, foi na questão do quê? Do aprendizado, de questões matemáticas, línguas, foi em quais áreas? Eu aprendo muito rápido. Assim, a superdotação, ela é resolução de problemas, né? Eu resolvo problemas. E eu resolvo problemas emocionais, eu resolvo problemas sociais, eu tenho uma facilidade de resolução de problemas muito alta,
não dos meus, mas dos outros, eu resolvo muito fácil. Então eu aprendo fácil, você me fala algo e eu consigo aprender rápido. Coisas com muitos passos, não, mas coisas que não precisam de muitos passos, eu consigo, porque eu tenho disfunção executiva. Então, você me pedir para me ensinar um programa que eu tenho que entrar em várias caixinhas, eu vou me perder nessas caixinhas, eu já me perdi nos passos. Então, eu preciso de ter mais vezes isso. Mas os contextos, as histórias, a medicina, isso eu pego com muita facilidade. E o meu dom é esse. Talvez eu tivesse outras coisas mais na infância, mas que quando não é trabalhado, eles se perdem, né? Então, hoje é o que eu tenho. Doutor, e a questão da medicina, né? Quando a senhora teve o seu diagnóstico, a senhora já era formada em medicina? Sim, eu tenho 15 anos de formado, mais de 15 na verdade. E o diagnóstico foi há 5 anos. Vamos lá, a senhora é pediatra e tem algumas pós, né? Também queria que você falar sobre isso. A minha jornada, ela é um pouco tortuosa, né? Porque eu fiz medicina, eu me formei em 2008 e de lá para cá eu fiz cardiografia, fiz residência em cardiologia pediátrica, eu fiz depois um fellow em cardiologia pediátrica, fiz formação em ecocardiografia, fiz pós-graduação em UTI, terapia intensiva, né? Terapia intensiva pediátrica. Depois disso, comecei, mas não terminei, porque era voltada para UTI, que comecei a fazer pós-graduação em cuidado paliativo. E aí, quando eu adoeci, porque a minha jornada mudou com o meu adoecimento, eu tenho síndrome de Ehlers-Danlos, que é uma síndrome que é considerada rara, mas dentro do universo da hipermobilidade, do transtorno de espectro de hipermobilidade, ela é inserida dentro dele, então ela não é raro quando você está dentro do grupo, né? Então, quando eu adoeci, eu fiquei 2 anos e meio em casa, eu usei 6 meses de cadeira de rodas, 3 anos e meio no total de auxiliar de mobilidade, de andador, cadeira de muleta. E nessa jornada eu estudei muito sobre a síndrome de Ehlers-Danlos, muito mesmo. E quando eu voltei, e eu adoeci por conta da síndrome de Ehlers-Danlos, eu estava numa jornada de muita demanda física para que eu pudesse dar conta da vida que eu tinha, ser autista, lidar com tudo era difícil, mas eu trabalhava muito, eu fazia ao mesmo tempo. Eu passei no concurso da Secretaria de Saúde, eu era residente de ecocardiografia e era plantonista no mesmo lugar que eu fazia residência. Então, era uma carga horária muito grande para alguém que tem autismo e com uma síndrome de Ehlers-Danlos associada. Então, meu corpo sucumbiu, eu não tinha força para fazer nada. Eu entrei em estafa física e emocional. E então, eu me afastei. E quando eu voltei, eu falei, gente, eu não tenho mais condição para essa vida. Eu não tenho como mais. Como é que eu vou trabalhar em UTI com esse corpo? Não dá. E aí, eu resolvi que eu ia atender as crianças com hipermobilidade, que era uma característica que tinha associada à síndrome de Ehlers-Danlos e que tinha uma grande quantidade de população, então imaginei que isso fosse ser algo interessante. E eu comecei a receber muito autista. E foi daí que, inclusive, eu fiz meu diagnóstico, porque as mães traziam as queixas delas para mim, e elas traziam as queixas que eu não conseguia entender, porque elas estavam reclamando, porque eu era igual, e eu falava, não, mas qual é o problema disso? Eu não tô entendendo. E aí eu falei, não, tem uma coisa errada, 3, 4 crianças já, é melhor pesquisar se eu não tenho também. E aí foi que eu fiz o meu diagnóstico. E aí, nessa questão de ajudar essas famílias que estavam chegando para mim com as demandas do autismo, que embora eu já tivesse aprendido a como fazer o diagnóstico, eu não sabia como conduzir as crianças dentro do que estava acontecendo com elas. Então eu resolvi me aprofundar e eu faço hoje pós-graduação em autismo, neurociência do autismo e psiquiatria infantil. Então hoje eu sou uma cardiopediatra com um olhar para o neurodesenvolvimento, mas que está se aproximando mais da psiquiatria mesmo, não da neurologia pediátrica, mas da psiquiatria infantil, que é a minha jornada. Para quem não conhece, eu gostaria que a senhora, por gentileza, explicasse o que causa essa síndrome que a senhora tem. A síndrome de Ehlers-Danlos, ela é uma condição que tem 14 tipos de síndromes dentro dela, são todas com o nome síndrome de Ehlers-Danlos, mas eles dividiram em pequenas, são síndrome de Ehlers-Danlos do tipo cifo-escoliótico, do tipo clássico, do tipo hipermóvel, então são 14 tipos dentro dela.
O que elas têm em comum é fragilidade de tecido, então os tecidos são frágeis, é mais fácil fazer estria, é mais fácil fazer um corte e fazer uma cicatrização ruim. Elas têm a hipermobilidade, que seria a frouxidão dos ligamentos, e tem também as questões relacionadas a sintomas sistêmicos. Então, os sintomas sistêmicos são diversos, eu explico quais são, mas a base da maioria dessas condições é a alteração, são mutações que vão impactar o colágeno, tá? Os tecidos frágeis e a pele que é hiperelástica. Então, são coisas que elas têm base em comum e sintomas sistêmicos. E aí, os sintomas sistêmicos incluem fadiga crônica, inclui desregulação do sistema autonômico, com aumento de frequência cardíaca, às vezes falta de ar, às vezes uma regulação da temperatura difícil de controlar. Então, são pessoas que às vezes sentem muito frio, muito calor, e são intolerantes a essa temperatura. Além disso, elas têm dor crônica, é comum a presença de dor crônica. Elas têm também alterações que envolvem a ansiedade, né, os sistemas de humor, né? Eles têm ansiedade muito mais elevada. É comum que eles tenham alterações na propriocepção, que é a percepção do corpo no espaço, e é comum também que haja a associação com síndrome de ativação mastocitária. A síndrome de ativação mastocitária, ela é uma condição que envolve o mastócito, que é uma célula de defesa, e que o corpo acaba sendo muito ativo, reativo aos fatores ambientais. Alergias são muito intensas nessas pessoas. E pode ter também alterações na bexiga, eles costumam ter um pouquinho pode ter, né, incontinência, ou aquele xixi que a pessoa precisa ir ao banheiro várias vezes, então são alterações de bexiga que são comuns. A senhora comentou que precisou utilizar muleta, esse tipo de aparelho. Como que foi para a senhora a questão da aceitação desse tipo de aparelho, já que até então a senhora vivia uma vida, vamos dizer, não que não seja normal, né, sem necessidade de algum tipo de mobilidade, de um aparelho para se locomover, e de repente ter que se locomover dessa forma? A opção de usar a cadeira de rodas não me foi oferecida por nenhum profissional de saúde. Eu estudei, eu busquei informação sobre como me ajudar, e eu conheci histórias de outras pessoas que viviam com a síndrome de Ehlers-Danlos em outro país, e eu vi que muitas pessoas usavam a cadeira de rodas como opção. Eu demorei muito para aceitar essa possibilidade, e dentro dessa aceitação tem a questão do se entender como alguém que estava andando, que estava conseguindo caminhar. Mas a minha condição, ela me deixou muito debilitada a ponto de eu ficar com falta de ar. E eu não sabia que era falta de ar, eu achava que era fadiga mesmo. Eu só fui perceber depois que era falta de ar. Para sair da minha cama e ir ao banheiro, que era dentro do meu quarto. Então eu ficava com muita falta de ar. E eu comecei a ter muita dificuldade em caminhar na rua. Eu comecei a sentar no chão, porque eu não dava conta de andar. E depois de um tempo, por eu ficar muito tempo acamada, eu ficava na posição semi-deitada, houve um encurtamento das minhas musculaturas aqui na base da coxa, entre a coxa e a virilha, né? E eu não estava conseguindo ficar mais esticada, eu sentia dor. Então, por conta disso, eu tive que começar a pensar nessa questão. E eu lembro, assim, em Brasília a gente tem uma época que são a época do IP, né? Que começa agora em junho e vai até o finalzinho de agosto, setembro. E são por temporadas. Então vem temporada rosa, amarela, e a cidade fica linda, ela vai ficando florida. E no final, na última temporada, é o branco, e tem uma árvore que ela é a árvore mais linda de todas. E ela floriu tão lindamente, e o meu marido passou de frente, a gente parou, tava todo mundo parado para tirar foto, assim, tinha muita gente. No meio da semana, as pessoas pararam
pararam e para tirar foto, né? E meu marido parou e falou para mim, vamos lá tirar uma foto. E eu falei para ele, não tem condição, como é que eu vou sair daqui e andar até lá? E aí meu marido pegou o carro, subiu no canteiro e me levou até a árvore. E aí eu saí, eu fiquei muito feliz de ter ido lá. E aí eu olhei pro carro, olhei pra roda do carro. Eu falei pra ele, com rodas eu posso chegar em qualquer lugar. Então eu falei, é a hora de eu aceitar a cadeira de rodas. Então ali, assim, eu realmente entendi o quanto eu precisava da cadeira de rodas. Eu não tinha mais condição de fazer, foi uma opção. A cadeira de rodas, ela foi uma escolha. E depois que eu entrei, comecei a usar, eu recuperei parte da minha vida, porque eu não via mais a minha mãe, eu não conseguia sair de casa, eu não conseguia estar presente no mundo. E então, para mim, naquele momento, foi a melhor escolha para que eu pudesse ter uma vida normal, uma socialização, que eu pudesse estar presente dentro dos contextos. Eu parei de viver porque eu não conseguia andar. Então, por isso que eu falei que eu precisava escolher aquilo, porque ninguém me ofereceu. E ao mesmo tempo a escolha também foi uma aceitação. Então, foi isso. E foi muito, muito bom. Eu não me arrependo jamais de ter usado. Foram 6 meses de cadeira de rodas. Eu fui melhorando com as medidas que a gente foi adotando. Aos poucos eu usei o andador depois que eu ganhei mais autonomia. E a muleta eu usei ela como um recondicionamento do meu coração, para eu conseguir dar conta de fazer as coisas. Então foi muito bom. Depois que eu aceitei, eu fiz dela minha parceira. Foi assim, uma das melhores escolhas que eu fiz na vida. E hoje tá normal, você anda normalmente? Eu sou tetraparética, eu tenho déficit de força nos 4 membros. Todas as vezes, eu sempre fui, eu só não sabia disso, né? Então, eu sempre tive dificuldade para abrir potes, pegar minha filha no colo, carregar peso, sempre tive muita dificuldade e eu achava que essa dificuldade tinha a ver com estar sendo comparada com um homem, que meu ex-marido falava isso para mim, né, que eu era muito fraca, ou com a minha mãe, que minha mãe era muito forte. E eu achava que era normal. Só que eu realmente não tenho força nos 4 membros. E toda vez que eu fico 2 meses sem atividade física, eu perco, de eu não conseguir, de eu precisar usar a minha mão para levantar a minha perna para sair do carro. Eu perco força muito rápido. Então, eu tô sempre precisando de estar mantendo o exercício. Hoje, eu consigo, eu faço escalada, mas eu faço escalada com muita dificuldade e os exercícios o professor precisa me ensinar muito. Eu já precisei que o meu marido subisse, porque eu sou teimosa e eu gosto muito dessas coisas de aventura. E eu já escalei uma parede que eu não conseguia sair do lugar porque eu não conseguia mais levantar a perna e eu precisei que meu marido viesse por trás e fizesse o movimento de empurrar a minha perna para eu poder chegar no final. Nossa, mas escalada não teria algum outro esporte que fosse menos... Teria muitos outros esportes, mas nenhum outro mexe com o meu corpo e me faz ter movimento para eu ganhar força como esse. Ele é estrategicamente pensado porque ele faz um recondicionamento cardiovascular e ele faz justamente o movimento que eu não consigo fazer, que é o de subir a escada. E eu sou preguiçosa. E ele me faz ganhar rápido o que eu perco. Então, toda vez que eu perco, se eu parar 2 meses, eu volto pra escalada, porque eu recupero rápido nela, entendeu? Então, eu sou teimosa, eu sou preguiçosa. Então, mas ela me ajuda a recuperar rápido. Entendi. A senhora comentou no começo da entrevista a questão do som, né? Que você é hipersensível a som. Uhum. E a senhora sendo pediatra, né? Pediatra, sempre criança chora, né? Aquele som alto. E aí, como fazer nessa hora? Então, essa foi uma das grandes dificuldades. Inclusive, eu sou concursada da Secretaria de Saúde como neonatologista. E neonatologista cuida de bebês. E a grande dificuldade na Secretaria de Saúde, inclusive hoje eu estou com licença sem vencimento, porque eles não conseguiram me reinserir, e isso me angustiou muito. Eu não podia mais ficar com os bebês. E o choro, eu chegava em casa todos os dias e eu tinha um meltdown. E eu não sabia que eram os bebês.
até que a minha psicóloga pediu para eu sair dos bebês. Ele falou, não, você tá indo, apesar de eu não estava mais trabalhando na UTI, mas eu estava fazendo ambulatório. E aí a gente afastou dos bebês e eu melhorei os meus meltdown. E aí não faço mais o atendimento de bebês. Então eu fiquei exclusa e a Secretaria de Saúde não podia me deslocar, porque meu cargo é de neonatologia, tudo configurava desvio de função, eles me colocaram no administrativo, numa sala durante 3 anos, sozinha, e meu autismo piorou muito. Eu fiquei muito pior, assim, mais irritada, com menos traquejo social, habilidades foram perdidas, e eu resolvi sair da Secretaria de Saúde. Eu fiquei toda licença sem vencimento, porque até eles verem onde é que eles vão me enfiar, porque eu não dou conta de ficar no administrativo. Então, esse é um dos problemas. Hoje eu atendo autista, eu não trabalho mais com todas as crianças. Os autistas vêm para mim com mais de 2 anos de idade, a grande maioria. É mais fácil porque eu tenho algumas habilidades, graças a Deus, de fazer as crianças pararem de chorar, de fazer perguntas, de entender, de fazer elas raciocinarem, porque o autista, quando ele chora ou quando ele está irritado com alguma coisa, normalmente tem um motivo, a não ser que seja manha, né, que aí tem as manhas que não fazem sentido, né, que tipo, manha porque eu quero aquilo ali e não é porque eu tenho uma frustração. Então é diferente. E eu consigo convencer as crianças a pensarem de outro jeito e a mudar aí a questão do choro. Então eu consigo gerenciar isso dentro do consultório. Eventualmente, eu tenho dificuldade com atendimento. Inclusive, eu participei de um mutirão, e aí, começo do mês passado, e infelizmente eu não pude atender uma criança, porque ela tinha uma estereotipia que me desregulava. Ela fazia gritos, e isso me desregulava. Ela fazia gritos intermitentes, sem nenhuma previsibilidade, e eu grito junto, eu me desregulava. Toda vez que ela gritava, eu gritava também, e era sem querer. Eu não tenho controle disso. Então, essa criança eu precisei passar para outro colega atender. Falei, olha, eu tô desregulando, eu não não vou conseguir. E essa foi uma criança que eu precisei parar. Mas eu tenho conseguido gerenciar bem depois que eu saí dos bebês. E no caso da sua filha, questão familiar, como que você fazia quando só tinha você, por exemplo? A minha filha, nossa, eu tenho que agradecer muito a Deus. A minha filha é autista, e ela era uma bebê que parecia que não tinha bebê em casa, porque ela não chorava. Ela não era um bebê que chorava. Ela era um bebê assim, ela não gostava de ficar sozinha. Se ela não estivesse sozinha, ela não chorava. Então era um bebê que ela não falava nada, que não fazia muitos barulhos. Única vez que ela teve choro, e ela chorou assim muito, e aí nesse dia tudo que eu fiz, nada aconteceu, eu deixei ela chorando. Eu não consegui, eu fui pro quarto e eu fiquei no quarto trancada, me autorregulando. Quando meu esposo chegou, eu estava trancada no quarto, com a luz apagada, me autoembalando, e ele, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu não sei o que fazer, eu já fiz de tudo, a Ana não para de chorar, eu preciso de ajuda. E aí ele pegou ela pra acalmar, e ele sempre fazia ela acalmar. Quando teve momentos, na verdade, eu vou até fazer um adendo, que agora eu me recordei mais, faz muito tempo, ela tem 20 anos, teve alguns momentos em que ela realmente chorou muito, e nesses momentos que ela chorou muito, geralmente era pra dormir. E aí ele pegava ela, botava no carro, no bebê conforto, e ia andar com ela até ela dormir. Aí ela voltava dormindo. Então, foram poucos momentos. Mas, sim, teve alguns momentos. E esses eu sempre tive ajuda. E ela, assim como você também, vamos dizer, ou é mais severo? Ela é nível 1 de suporte. Eu oscilo, né, entre o nível 1 e o nível 2 de suporte. Há 2 anos atrás eu estava completamente em nível 2 de suporte. Tem a ver com a questão de eu ter ficado 3 anos isolada, né, numa sala. Então, aí você começa a ter dependência dos outros para fazer as coisas, você começa a ter muito mais dificuldade no diálogo, na conversa, de estar iniciando, era muito mais difícil. A minha filha,
filha era nível 2 suporte também, quando criança, e hoje ela também oscila entre 1 e 2 de suporte. O diagnóstico dela também foi tardio e foi posterior ao meu, porque quando eu fiz o meu, na verdade eu suspeitei dela primeiro, a gente fez uma avaliação, mas o profissional não tinha mão com autismo em meninas, e ele não deu o diagnóstico, nem de superdotação, apesar do gráfico estar nítido para superdotação, nem da superdotação e nem do autismo. E ela não deu de superdotação porque ela disse que ela tinha disfunção de execução nas tarefas. E é por causa do autismo, né? Que ela tinha disfunção, então ela tinha dupla excepcionalidade que ela não tinha enxergado. E ela não teve recurso, né? E a minha filha tem mais rigidez cognitiva que eu, porque a minha mãe teve mais habilidade de lidar com as minhas rigidez cognitivas do que eu, porque a minha filha, ela tem o dom da oratória, né? A habilidade de articular a fala, a articulação com o diálogo é muito bom com ela. Então, toda vez que eu chegava com alguma coisa, alguma ordem, ela me enrolava. Então, eu cedia e eu não trabalhei essa rigidez. Então, ela tem muito mais rigidez do que eu. Muito mais. E hoje ela está em qual área? Ela faz faculdade de biologia. Você tem atendimentos, né? Tem uma sociedade, inclusive, né? Eu faço atendimentos online, eu não faço atendimento num consultório. O meu trabalho hoje é voltado para crianças com hipermobilidade e transtornos de neurodesenvolvimento. Eu não atendo só crianças, atendo adolescentes também. E tenho atendido alguns adultos que têm uma jornada muito longa dessa questão de investigação com relação à síndrome de Ehlers-Danlos, hipermobilidade. Então eu tenho atendido alguns adultos. Os meus atendimentos são exclusivamente online, exceto no trabalho que eu faço no HUB. Eu sou médica do Hospital Universitário de Brasília e faço atendimento lá para autistas. Então, eu tenho um ambulatório de autismo de adolescente e um ambulatório de autismo de criança. São os atendimentos que eu faço lá. A sociedade é com relação ao Congresso Além do TEA que eu estou fazendo. Então, a gente estava falando fora do ar, são várias horas, né, de congresso? São 20 horas de congresso, são 3 dias, são 24, 25 e 26 de maio. O congresso se chama Além do TEA. Ele é um congresso que foi criado pensando nessa questão do autista não ser só do pescoço para cima, sabe? Porque muitas vezes a gente começa a olhar o autista e fica muito obcecado com relação ao comportamento. A gente vê a questão da seletividade, do choro da criança, uma criança que não dorme, e a gente acaba prescrevendo terapia comportamental ou risperidona para controlar uma irritabilidade e acaba esquecendo que a criança tem algo que não envolve só a cabeça, a gente também tem um corpo, e o comportamento ele é só a pontinha do iceberg. Então muitas vezes a gente pode ter uma irritabilidade que não é só porque eu não estou conseguindo lidar com a frustração, é uma irritabilidade que pode ter aí déficits nutricionais, que pode ter relação com dor abdominal, que pode ter relação com uma neuroinflamação, com alergias, com várias outras coisas que ninguém está olhando de uma forma um pouco mais ampla. Então, tem casos, inclusive, de crianças que estão com um abscesso dentário e com irritabilidade e não come e acham que tem a ver com seletividade ou com, meu filho piorou a seletividade alimentar, ele não está comendo, está irritado, e a gente só foca no autismo e esquece de olhar o resto. Então, o congresso, ele nasce como um manifesto mesmo, porque às vezes eu recebo crianças que não falam, que não conseguem se comunicar, nível 3 suporte, que estão dentro desse contexto de estar num sofrimento no próprio corpo e que ele não consegue ser entendido, ele não consegue se expressar. E aí eu tô falando do nível 3 de suporte, porque ele não tem comunicação. Mas ainda assim, se eu pensar no autista, que apesar de ter comunicação, nem sempre se auto-percebe, porque a alteração na sensibilidade e hipossensibilidade fazem parte do diagnóstico, inclusive do autismo, e às vezes, por não saber localizar uma dor, por não perceber o que está sentindo, aquelas crianças podem estar piorando o comportamento dentro do contexto do autismo, e a gente está deixando passar coisas
importantes. Então, eu tenho um paciente que é autista, nível 1 de suporte, que falou para mim assim, tá tudo bem, ele estava mais irritado, estava com dificuldade de concentração, não estava aprendendo, e eu perguntei para ele, você tem dor em algum lugar? Ele, não, lugar nenhum, você não tem nenhum incômodo, nada. Vamos pensar. Eu falei assim, seu ombro tá funcionando bem? Ele, eu tô com um incômodozinho no meu ombro. Ele é. Eu falei, onde é esse incômodo? Aí a gente tem que trabalhar todo o processo. E ele, doutora, é bem lá dentro. Eu falei, então vamos fazer um exame de imagem. Ele estava com um ligamento rompido no ombro. E ele estava rompido o ligamento. E ninguém viu. E assim, a gente trata com comportamento. E pensando nesse contexto todo, das coisas que eu vejo no meu consultório, no ambulatório, no SUS, é muito ruim, porque se você não faz um diagnóstico de algo, um rompimento de um ligamento, eu posso trazer consequências graves para essas crianças. Às vezes a gente está deixando passar coisas importantes, coisas menos importantes, mas que com a intervenção eu melhoraria o comportamento, porque as respostas às vezes ao tratamento, ela é inadequado. Você faz o medicamento, aí você vai pensar, farmacogenético, vamos fazer o farmacogenético, então, ver se tá lá, tá normal, ele tem uma adequada resposta à terapia. Então, qual é o problema? O problema está entre o paciente e a cadeira, porque às vezes não percebeu. Ou às vezes na própria família por falta de amparo mesmo, de conhecimento, de preparo para olhar para essa criança. Para quem quiser se inscrever ou porventura não conseguir, como que pode acompanhar esse congresso depois? Algum site, alguma coisa? O congresso, você pode lá no link do nosso Instagram, @congresso além do TEA. O link está lá disponível, o congresso é hospedado na Hotmart. Ele vai ser online, a gente vai fazer a publicação 24, 25 e 26 ao vivo, a gente vai estar presente, mas o congresso está disponível por 3 meses. A gente colocou esse tempo mesmo de 3 meses, porque ele é um congresso para profissionais, voltado mas que tem a abertura para as famílias também, para os pais. Vai estar no YouTube disponível depois? Não necessariamente agora, né? Porque ele é um congresso que a gente deixou disponível por 3 meses dentro do Hotmart. Mas posteriormente, daqui a 1 ano, a gente talvez deixe ele disponível mesmo no YouTube. Agora a gente vai manter ele dentro da Hotmart nesse primeiro início, né? E provavelmente daqui a 1, 2 anos estará disponível sim. A senhora já pensou, com todos os conhecimentos e suas experiências, em dar aulas? Eu amo dar aula, você não tem ideia de como eu sou apaixonada por isso. E é por isso que talvez a medicina seja o meu melhor lugar do mundo. E por isso que eu não me desregule tanto até com as crianças, porque eu ensino muitos pais. Educação parental é algo que eu amo fazer. E eu me autorregulo fazendo isso. Eu faço formação dos residentes dentro da UHB, então é algo que eu amo demais. Eu ensino eles, mas eu pretendo fazer um curso mesmo sobre isso em breve. É o meu foco. E livros? Eu escrevi um capítulo do Simplificando o Autismo 2 sobre síndrome de Ehlers-Danlos no autismo, e tenho um e-book pequenininho, que é um e-book inicial para quem está começando aí nessa jornada do Além do TEA, para conhecer um pouquinho sobre hipermobilidade dentro das questões. Esse é só de hipermobilidade mesmo, mas eu tenho uma biblioteca iniciada, como diz uma amiga minha, eu tenho uma biblioteca com vários temas. Eu tenho inclusive um livro que eu comecei a fazer, porque eu dou muito material para os pacientes, né? Então eu comecei a juntar esses materiais, é um passo a passo, assim, com todas as orientações que eu dou do cuidado com as dificuldades com relação, vai de desfraude as questões alimentares, a como lidar com dor, como lidar com a desregulação autonômica, tem de tudo. Mas eu tenho muitas coisas começadas, eu não concluí ainda. Muitas coisas que eu acabo gerenciando ao mesmo tempo. Às vezes a gente precisa priorizar um para recomeçar outro. Mas o que eu quero, depois desse congresso, é escrever um livro para falar do Além do TEA. É o que provavelmente eu vou estar coordenando diante com os palestrantes, né? Que vão, provavelmente, eu vou estar fazendo.
oportunidade de participar, inclusive, de eventos internacionais? Como palestrante, não. Eu já participei como ouvinte em eventos internacionais. Eu sou membro do Comitê Internacional de Ehlers-Danlos, que é a condição que eu tenho. Ele é uma sociedade internacional de Ehlers-Danlos. Eles têm um comitê que, inclusive, eles fazem todo o processo de avaliação, não só da síndrome de Ehlers-Danlos, mas também da hipermobilidade. Essa questão de, no caso, além dessa síndrome que você tem, existem muitas síndromes, né, doenças raras. Além da sua, você em algum momento já também se prolongou em outras doenças raras, no aprendizado de outras doenças raras? Eu fui médica que participou do núcleo de doenças raras dentro do HMIB, né? Eu trabalhava no Hospital Materno Infantil de Brasília, antes desse núcleo sair, porque ele saiu do HMIB e foi pro apoio há uns 2 anos atrás. E eu fazia parte da equipe de deficiência intelectual. E dentro dessa equipe da deficiência intelectual, eu tive a possibilidade de estar realmente me aprofundando em algumas outras condições, inclusive dentro do próprio autismo, em várias condições que tem a questão do TEA como doença rara, né? Como doenças raras que têm o autismo como comorbidade. É bem difícil falar como comorbidade, né? Mas associada, né? Então tem algumas síndromes raras que tem o autismo junto. E não só a hipermobilidade, ela bypassa mais de 80, então a hipermobilidade ela bypassa mais de 80 doenças raras. Tem a síndrome de Marfan, tem várias outras, osteogênese imperfeita, tem várias condições mesmo que vêm com isso. Não é a minha especialidade, mas a grande questão das doenças raras você precisa ter um pediatra que saiba como conduzir o paciente nas diversas frentes. Eu não sou especialista dentro de nenhuma síndrome específica, exceto a síndrome de Ehlers-Danlos, porque eu não posso nem dizer que sou especialista porque não tenho pós-graduação nem formação, mas eu tenho experiência dentro da síndrome de Ehlers-Danlos como nenhuma outra condição rara. Mas as outras, quando a gente olha uma condição, e é isso que eu acho que é muito importante, quando a gente olha um indivíduo, a gente tem sempre que olhar o indivíduo como um todo. E independente da condição que tenha, se eu consigo entregar para esses indivíduos o que a gente chama de eu sou cristã, e dentro da minha crença, a gente fortalece muito as leis naturais de Deus. E dentro das leis naturais de Deus, a gente traz o que Deus nos deu para a sobrevivência. Então, água em quantidade adequada, tá tendo uma respiração fluida, né? Então o nariz está respirando bem, então tem que olhar tudo isso, né? A questão da respiração, força para muscular respiratória, tá tendo força para respirar, tem alguma obstrução nasal, então tudo isso impacta no cuidado de qualquer criança. Então a vitamina D, né? O sol, como é que tá isso? A questão da alimentação, o que tá tendo de comida, o que tá botando para dentro ou não, essa criança pode ou não comer essa comida. Então toda vez que a gente tem um indivíduo, quando eu olho para esses elementos naturais, eu sempre vou estar melhorando ele de forma integral. Então, obviamente, a gente tem que olhar para ele nas suas particularidades. Então, se eu tenho um paciente que tem uma deficiência de G6PD, por exemplo, que não é uma doença rara, mas deficiência de G6PD, quais são as coisas que aquela criança pode comer? Então, você está trazendo a alimentação para dentro do seu cuidado. Então, é uma forma de gerir o paciente e ver ele como um todo, e que qualquer pessoa, em qualquer condição, ela é restaurada pelo menos por uma condição basal dentro da sua comorbidade. Ok. Uma curiosidade, no começo da entrevista, quando a senhora se descreveu, a senhora comentou que estava descalça. Isso é uma coisa de autorregulação? Então, eu sou intensa, como diz uma amiga minha, né? Eu gosto como eu não me percebo, eu busco estímulos externos. E o pé no chão, ele me regula. E ele me regula no que sentido?
primeiro eu consigo me saber um pouco mais onde eu tô do que quando eu tô com um sapato. Segundo, quando eu tô com muito calor, o frio do chão me regula, me resfria, me ajuda a me resfriar. E eu tenho manias de ficar com... Manias, não, também tem a ver com uma necessidade de melhorar o fluxo sanguíneo cerebral, que é instintivo, que é ficar com as pernas cruzadas, sabe, sentado igual um índiozinho. Então eu sento igual um índiozinho e de sapato eu não consigo. Então muitas vezes eu estou descalça, mesmo arrumada. Eu não consigo fazer isso no trabalho, porque é meio difícil você estar descalça dentro do hospital e eu posso inclusive receber uma notificação por isso. Mas se eu estou trabalhando em casa, eu estou descalça. Eu estou descalça com os pés, as pernas normalmente dobradas como um índiozinho. Em hospital é meio complexo, né, fazer isso. Pois não posso fazer isso no hospital não, de jeito nenhum. Mas se eu pudesse, estaria descalça também, porque como eu gosto de ficar descalça. Diferente, né, sinceramente. E o frio, então agora no inverno, então você tá... Não, no inverno no inverno eu gosto de andar de meia, mas nem sempre é possível, aí eu ando de chinelo, mas é muito raro eu andar de chinelo, tanto que eu nunca sei onde tá, ele tá sempre em algum lugar esparramado pela casa, porque eu boto no pé, daqui a pouco não tem mais chinelo no meu pé, eu gosto de andar descalço. E sabe que tem algumas coisas que falam que hoje em dia, né, a gente tem, tudo é muito, lugares que botam muito aquele vinil, chão de vinil, ele não permite que a eletricidade estática do corpo saia, né? E não sair a eletricidade estática do corpo também agita, porque você fica com os seus elétrons tudo balançando dentro de você assim nervosamente, também aumenta a irritabilidade. E o sapato, se o sapato é emborrachado, ele também faz isso. E estar com os pés no chão faz com que você também fique mais calmo, porque você tira um pouco dessa condução elétrica direto. Se for na terra, então, melhor ainda. É uma forma também de diminuir a irritabilidade, inclusive. Às vezes são coisas que a gente busca de forma instintiva, sem saber. Mas eu só sei... não sabia. Mas eu já fui buscar por que eu andava descalça, porque eu não gostava de usar sapato de jeito nenhum, pra mim é sempre descalça. E eu falei, gente, por que eu gosto de estar tão descalça? E aí isso tudo eu só sei hoje porque eu fiz uma autoanálise, eu fui buscar informação porque eu também não sabia. Curioso. Bom, doutora Caroline Trevisani, em nome da Rádio Paraty FM 87.5, São Bernardo do Campo, a rádio da cidade, canal do YouTube também da Rádio Web Teletema, nossa parceira. Gostaria de agradecer a sua atenção, a sua gentileza aqui com o nosso programa. Muito obrigado pela atenção, suas considerações finais, por gentileza. Eu quero primeiro agradecer pelo esse convite, parabenizar esse trabalho, que é um trabalho realmente muito importante, dar visibilidade para as pessoas com deficiência, pessoas que têm limitações de estar inserida dentro da sociedade, de estar diante de um mundo que não foi projetado para eles. A gente é uma voz que você está dando para todos nós, e eu realmente quero parabenizar por isso. Eu agradeço a oportunidade e eu queria aproveitar e convidar vocês para se inscreverem no Congresso Além do TEA. É um congresso que foi preparado e criado para ajudar as mães, ajudar os profissionais de saúde, de forma a olhar o paciente autista como um todo, de forma a dar a esse paciente algo que não está sendo oferecido a ele em lugar nenhum. Então, são pessoas que estão sofrendo por não estar serem compreendidos. E eu tenho certeza que as pessoas que estiverem nesse congresso, eles não vão só estar aprendendo, mas também vão estar transformando vidas, quando eles podem estar atuando de outras formas para ajudar a melhorar uma condição que traz muitas limitações e muitas angústias, tanto para quem tem a síndrome, tanto o transtorno espectro autista, quanto a própria família. É uma transformação quando você olha o paciente como um todo. E eu gostaria muito que as pessoas se sensibilizassem com esse congresso. Tenho certeza que quem estiver lá com a gente não vai se arrepender. Seus contatos? E os meus contatos, meu arroba é DRA, de doutora, então DRA.Caline Trevisani, e o do Congresso Além do TEA, arroba Congresso Além do TEA. Eu aguardo vocês. Muito obrigada. Ok. Conversamos com a doutora Caroline Trevisani, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.